Fala, minha gente, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco de islamismo. Vou dividir em 3 partes. Uma parte falando da Arábia pré-islâmica, né, e o advento do Maomé e as transformações mais importantes. Depois, num outro momento, alguns princípios do islamismo, né, para a gente entender um pouco melhor como é que se comportam e como é que vivem esses povos, né, essa população que a gente chama de muçulmana. E, num outro momento, tentar pensar um pouquinho, né, problematizar as questões do terrorismo contemporâneo. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar, na verdade, faz o seguinte, aproveita, se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas, né? Senão eu publico os próximos vídeos e você não acompanha, tá bem? Se puder também, curte a aula para a gente poder gravar mais aulas assim, belezinha? Então vamos lá. Muçulmanos e Arábia pré-islâmica. Os muçulmanos hoje chamam a Arábia pré-islâmica de Jahiliyyah. Eles chamam isso como um tempo do desconhecido, né, como o tempo da ignorância, né? Ignorância no sentido bonito da palavra ignorância, né? Não o tempo da burrice, mas no tempo de que eles ignoravam a existência do grande Deus Alá, né? Do Deus Alá. Então, nesse período, a Arábia pré-islâmica vive, na verdade, em 200 tribos, né? Ou mais de 200 tribos, que são divididas de acordo com a sua crença, de acordo com a sua família, né? Cada uma vai acreditar em praticamente um Deus diferente, então são mais ou menos umas 200 divindades que vão ser cultuadas nesse espaço chamado Arábia. Essas tribos a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Um grupo que a gente chama de tribos nômades ou os beduínos. Esses caras se especializaram em atravessar o deserto. Então eles fazem o comércio, né, dos produtos que eles pegam em regiões mais litorâneas e levam esses produtos até as cidades de Meca, ou a cidade de Yatreb, né, alguma cidade assim, para poder comercializar. E um outro grupo, né, de tribos a gente chama de tribos urbanas, que elas estão, né, dentro da cidade, como o próprio nome diz, e essas cidades estão organizadas em torno de oásis, né? Então tem alguma oferta de água, mas não tem uma enorme oferta de água, né? Então não dá para fazer uma cidade muito grande, não dá para ter uma oferta de alimento muito grande, então as cidades não são exatamente muito desenvolvidas, tudo bem? Esses caras, né, esses beduínos e essas tribos urbanas são governadas por sheiks ou cheques, se você preferir em português. Esses caras são líderes, né, militares, são guerreiros, afinal, a guerra é um elemento muito comum na Arábia pré-islâmica porque eles acreditam numa situação chamada vendetta. O que significa vendetta? Significa que se a minha tribo for atacada por outra, a minha tribo tem o direito de se vingar, ou seja, o direito de fazer a vendetta. Então, assim como você me ataca, eu posso te atacar. E essa vendetta, sendo alguma coisa legítima, ela está tão inserida dentro da cultura pré-islâmica, né, dentro da cultura árabe, que é impossível falar de unificação, é impossível falar de pacificação. A gente precisa lidar o tempo inteiro com essas tribos que estão em constante deslocamento e que estão em constantes saques e guerras, né, com outras tribos. Claro que há tribos que são aliadas de outras, mas a gente tem um movimento muito interessante de conflitos contínuos e praticamente sem fim, porque o seu ataque a mim legitima um ataque meu a você, tudo bem? Mais de 200 tribos politeístas que acreditam em vendetas. Agora, a cidade de Meca é uma cidade diferente. Eu costumo brincar que Meca é mais ou menos como aquele Pix que você tinha quando você brincava de pega-pega com seu primo, lembra? Né? Um lugar onde você pode ficar tranquilo, ficar em paz. Por que Meca não tem guerra? Porque Meca é o grande centro religioso. Então, em Meca existe um templo, um santuário, onde fica uma pedra negra, né, uma pedra que os deuses enviaram para os árabes, e ali nesse templo, ao redor dessa pedra, né, um espaço muito grande, tem quase que uma estátua para cada deus que eles cultuavam. Então é um santuário
né, composto de diversas imagens de diversos deuses em que eles acreditavam. Então, ao chegar em Meca, por ser o lugar deste santuário, em Meca não pode ter conflito, em Meca não pode ter guerra. Por isso a gente brinca que Meca é o Pix, né? O Meca é o lugar onde você pode ficar sossegado e fazer o seu comércio. A cidade de Meca é uma cidade governada pelos Coraixitas, que é uma das diversas tribos presentes nessa região, nesse período. Tudo bem? Agora, então, a Arábia pós-Maomé. Qual que é o grande milagre de Maomé? Né? São diversos milagres atribuídos a ele, mas o maior milagre, que talvez não seja nenhum milagre, é o fato dele conseguir convencer toda essa população árabe que eles deveriam se submeter ao grande Deus, ou ao Deus. Que Deus é esse? Ilá, Al-Ilá, o Deus, que a gente, por aglutinação, né, a gente acaba juntando e falando Alá, né? Alá, mas é o Deus, Al-Ilá, o Deus. Que este Deus, este único Deus, apresenta para o Maomé? Que todos os povos devem se submeter a ele, Ilá, a este Deus. Tudo bem? Então, a submissão coletiva e um sentimento de que todo mundo deve cultuar o mesmo Deus, parar com essas rivalidades, porque afinal este Deus criou todos estes povos e todos deveriam, portanto, se juntar e se submeterem a ele, formando um sentimento de união chamado Umá. Esse sentimento você pode observar sempre que você está vendo o noticiário, e aí os Estados Unidos, ou a OTAN, ou as tropas da ONU, alguém, né, que não é muçulmano, ataca os muçulmanos. Né? Comumente a gente vê os americanos ou as tropas da ONU atacando os muçulmanos, ou o Estado de Israel, né, atacando os muçulmanos. Isso faz com que toda a comunidade muçulmana se indigne e queime a bandeira deste país ou faça protestos contra a ONU, ou contra a OTAN, ou contra os Estados Unidos. Porque como eles se veem como um grupo único de muçulmanos, de submissos a Alá, né, eles vão se sentir todos ofendidos. Se alguém foi ofendido, ele se sente ofendido. Por isso, ele vai se manifestar contrariamente a esse país, toda a comunidade muçulmana, por conta do Alá. Embora, né, por conta do Alá, embora eles estejam todos submissos a Alá, a gente precisa lembrar o seguinte: hoje temos a divisão destes povos em diferentes, né, países. E durante a Idade Média, né, por um bom tempo, a gente teve um único, né, território islâmico, que depois vai sendo dividido em diferentes califados. O que é o califado? Califado é o território governado pelo califa. Califa é um sujeito que é ao mesmo tempo chefe espiritual e chefe militar. Né? Então é um governo teocrático. O primeiro grande califa, o primeiro grande governador, né, dos islâmicos, dos muçulmanos, é justamente o Maomé. Depois vem o Abu Bakr, o Abu Ali Talib, né, diversos outros, né, mas o primeiro Maomé que implanta esse sistema unificando todos os árabes. A partir do momento em que os árabes são todos islâmicos, são todos submissos, né, isso que quer dizer Islã quer dizer submissão, né, a partir do momento em que eles são submissos a Alá, eles partem para um processo de expansão territorial. Por que expansão? Porque eu já não tenho mais as vendetas. E se eu não tenho vendetas, eu tenho um crescimento populacional muito maior, porque com menos guerra, com menos conflito, eu vou poder me dedicar melhor às atividades econômicas, eu vou matar menos gente, então a expectativa de vida aumenta, as famílias passam a ser mais numerosas, né? Passa a haver mais casamento, então nasce mais gente, morre menos gente e a população árabe muçulmana passa a crescer. Por isso, a necessidade de uma expansão territorial. Tudo bem? Que a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá bom? Não esquece, curte a aula, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!